Seja bem-vindo ao Casa Concreta. Você sabe que esse aqui é o seu lugar de você concretizar o seu sonho de investir, de morar bem, né, de realizar esse sonho, concretizar esse sonho da moradia. Seja comprando, seja vendendo, seja alugando, enfim. E você sabe que o nosso compromisso é sempre trazer especialistas aqui. Qual o tema hoje? O tema são esses benditos, maravilhosos apartamentos compactos, que também são chamados de estúdios. Quero depois até que você me defina aí o que é um estúdio, o que é um compacto, tá certo? Para isso a gente trouxe aqui nada mais, nada menos do que uma autoridade na área, meus amigos. Ei, você deve estar achando estranha essa voz, né? Tinha uma propaganda muito antiga, Gustavo, que era uma propaganda de um shampoo, sabe? E você não pegou, não, isso não é da sua época, não. Mas era uma mulher que ela fez há muitos anos uma propaganda de um shampoo e depois ela volta 20 anos depois, né? E aí ela diz assim: minha voz é a mesma, mas os meus cabelos, minha voz não é a mesma. Eu tô rouco mesmo de tanta palestra e treinamento e tudo, mas sou eu. Sou eu que estou aqui. E o mesmo compromisso com a qualidade, né, na entrega do conteúdo para você. E para isso nós chamamos uma autoridade. E a autoridade se chama Gustavo Bruno, doutor Gustavo Bruno, arquiteto, 20 anos aí de arquitetura e mais de, pelo menos assim, quase 20 prédios, já quase 20 projetos de apartamentos compactos. Os apartamentos tipo estúdio. São esses pequenos que vêm aí carregado de vários equipamentos, né? de ambientes diferentes. Uma febre, gente, uma febre. Só que febre passa, né? Essa daqui não está passando, não. Você acha que vai passar, Gustavo? Acredito que não. Acredita que não, né? Vamos conversar sobre isso. Aí, o que é que você tem a ver com isso? Um dia seu filho, você vai comprar para um filho seu, um dia você vai comprar para investir e gerar renda, né? Um dia você vai morar num deles, eventualmente, Exatamente. porque você quer fazer um downsize, né? Que é diminuir de tamanho, desapegar-se, virar mais, né? mais desprendido, ficar mais desprendido, menos apegado com tanta coisa, mas não quer diminuir de padrão, você quer diminuir de tamanho, mas não quer diminuir de padrão. Por isso, fica aí, vamos assistir mais esse episódio do Casa Concreta, onde nós vamos desvendar esse mistério. Será que nós estamos diante realmente de uma grande oportunidade de investimento também, né? Tanto patrimonialista como financeiro? Nós vamos conversar sobre tudo isso com o nosso amigo Gustavo. Gustavo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Paulo. Fico muito feliz de estar aqui com vocês e com todos, contribuir aí, dividindo um pouquinho desse conhecimento, né? E agradeço a oportunidade. Quase 20, se não 20 projetos, 10 já concluídos, né? Mais de 10 já concluídos. Mais de 10 já concluídos. Já concluídos, entregues, funcionando. Funcionando em diferentes escalas e bairros da cidade, né? Opa! Quer dizer que esses projetos... Então, primeiro vamos fazer o seguinte. O que é um apartamento compacto? O que é um apartamento tipo estúdio? O que é isso? Vamos lá. A gente pode olhar por diversos ângulos, né? O estúdio é uma unidade que ela surgiu, por exemplo, em Nova York, quando pegou-se os prédios antigos, Sim, em áreas muito valorizadas, ali o Sorro, a região que foi... sul ali do Exato, Nova York, que não tinha valor, inicialmente não era... não era região de habitação, era região de produção. Sim. E as pessoas foram transformando nos lofts estúdios. O que é isso? É um espaço que ele não necessariamente tem subdivisão, não tem uma parede que define o quarto. Eu posso ter um nível diferente, um trabalho no forro. Mas é o mesmo vão. Exato, é o mesmo vão. E o que é que isso traz? Ela traz a unidade, né? Quando eu divido, eu acabo tendo 2 espaços pequenos. E como o valor do imóvel em Nova York é muito caro. Muito alto, entendeu? Então, a solução encontrada foi começar a trabalhar os estúdios. Provavelmente isso tem... Mas assim, só para o pessoal identificar, né, e trazer aquela imagem dos filmes que a gente assiste. Acho que você falou em tempo, né? Tem a Gata e o Rato. Tu lembra? Já era um estúdio, né? Já era um loft ali. Então, eu achei que por aí. Eu achei que o nome estúdio estava sempre associado a uma coisa pequena. Mas aqueles lofts... Não necessariamente. Aqueles lofts tinham 100, 150, Exato. 200 metros quadrados. Né? Exato, não necessariamente. Não necessariamente. Aí, assim, isso entra um pouco também como as pessoas querem embalar o produto, certo. Tá? Em regiões como, por exemplo, Portugal, tem um estúdio, que lá eles chamam de T0. T0
Aí tem Porque um, não tem tem dois. nenhum quarto. Exatamente. Né? Então, cada região vai ter uma denominação, mas classicamente, né, a maioria chama de estúdio, né? O estúdio seria aquilo que assim, seria mais próximo daquilo que é um quartão de hotel, um quarto grande de hotel? Isso é o que hoje a gente tem trabalhado, por exemplo, variando ali entre 17 aqui em Fortaleza Ah, e 17 e 25 metros. Por exemplo, São Paulo já trabalhou os 10 metros, que foi uma grande notícia, mas tem uma explicação. ah. Aquilo é uma resposta à legislação que impôs restrição e, e as 10 pessoas... metros 10 metros quadrados. quadrados, entendeu? Gente, 10 metros quadrados é 4 por 2,5. Ou 3 por, Isso, 3 por 3 e pouco, né? isso. Então, é realmente... E tem que botar ali dentro... Tem que botar ali dentro banheiro, Sala, cozinha, todas as banheiro... funções, né? Exato. E aí, falando de um pouquinho de arquitetura, de teoria, isso vem dos princípios modernistas, de né? trabalhar a planta livre, de exatamente ter essa copartimentação dos espaços. Ah, não é compartimentalização, é Copartimentação. Compartimentação. Compartilhar. É Exato, isso? compartilhar. Com isso, a gente traz eficiência. Porque na hora que você coloca um corredor, o corredor só serve para Passar. passagem. Na hora que a gente integra todos os ambientes e trabalha com os artifícios da arquitetura, da ambientação, né, do projeto de interiores, com iluminação, com cores de parede, com revestimento de piso com desnível, por exemplo. Você vai nos anos 80, a gente tinha muitas casas que tinham 2 níveis, só que eram integradas. Só que aqueles 2 níveis definiam o espaço da sala de estar e da sala de jantar. Então, a lógica é a mesma. Ela vai mudando um pouquinho a solução, mas a lógica é a mesma. Só que na hora que a gente tem tudo junto, a gente tem eficiência. E essa eficiência vem em resposta à necessidade da sociedade. Né? Então, isso são os estúdios. Perfeito. E esses compactos, eles começam aí e vão até onde? Eu entendo que o compacto, essa denominação ela surge um pouco em função da legislação. Né? Hoje o compacto ele vai ali 2 quartos, 3 quartos. Pela legislação de Fortaleza, até 70 metros é considerado um compacto. Um compacto? Exato. Anteriormente era 60 metros. Exatamente. Na lei de 81... Eu ainda estou no de 60. Pronto, na lei de 81. Só que aí, Paulo, por isso que a gente fala de mudança de comportamento. Nos anos 90, 2000, a gente tinha a figura do compacto. Só que pela configuração das famílias, se procurava fazer 3 quartos, 3 suítes. Cara, era 3 espaços assim muito apertados. Você não tinha qualidade do espaço. Cara, que é essa outra preocupação que eu quero conversar com você. Exato. Qualidade. E isso gera muito impacto na vida das pessoas. Desconforto, problemas de saúde, inclusive. Saúde mental, né, também? Principalmente, né? Principalmente. Conflitos familiares. Todo mundo tem uma bolha em volta de si, né? Que tem o espaço, né? Mas de forma prática. Eu acho que com o passar do tempo, né, o conhecimento, as pessoas ganhando cultura, foram percebendo que aquilo provavelmente não fazia sentido, né? Dessa mudança cultural, também a gente começa a se aproximar um pouco do que acontece em outros países, dos filhos morando só, às vezes... Antes, a gente saía muito cedo de casa. As pessoas casavam muito cedo e tinham filhos muito cedo. Hoje, as pessoas se casam aos mais de 30, 40, quando se casam, entendeu? Então, na prática, o compacto é uma resposta à sociedade. Porque, antigamente, em Fortaleza, ou você tinha até 60 metros ou mais de 60. E onde é que uma mulher... Né, ali já bem-sucedida, dentro de uma carreira, que não casou ainda, mas que estuda, tal, ela ia ter que ter um padrão financeiro muito mais elevado. Então, devido aos custos da produção, o custo da terra, o custo da unidade habitacional, acho que a gente enxergou uma solução, que é oferecer o sapato para o pé da pessoa. Desculpa a trocadilho, mas é isso. Acho que a gente tem que trabalhar de forma diversificada, né? Tentando entender qual é o anseio de cada cliente. Tá, me diz uma coisa.
Quando esse apartamento ele ganha um compartimento isolado, definido, com porta, que é normalmente o quarto. Certo. Mas ele ainda é pequeno, ele é 30 e poucos metros quadrados, 37, 40 metros. 40 metros quadrados. Ele é estúdio, ele é compacto? O que Ele é compacto. Ele é um compacto. Ele é classificado como compacto até 70 metros Certo. hoje. Aí vamos lá. Isso a gente toma realmente a legislação como uma forma de referência. Tá. Eu acredito que passando disso, ninguém trata como compacto. Cada cidade, então, vai definir, mas existe esse princípio Exatamente. básico de que o estúdio seria um vão livre, onde você tem... As funções estão lá, né? Todas as funções estão lá. Vamos lá, vamos aí lembrar quais são elas aí que estão lá. Quando eu entro no estúdio... Comer, dormir e se divertir. Comer, estudar, dormir, estudar. Né? Entendeu? Então você tem lá uma mesinha, você tem lá um espaço, né, onde você estuda, você tem uma bancada Chama de os cozinha. amigos, aí começa... Aí Tem é lavanderia? onde Tem lavanderia? Pode ter, mas aí o que é que a gente começou a pensar? Sim. Né? A lavanderia ela não é usada o tempo todo, assim como a circulação. Como é que a gente faz isso? Para deixar esse apartamento mais barato, para conseguir fazer essas unidades em locais bem localizados, que trazem qualidade de vida, que vão evitar que as pessoas peguem transporte, façam grandes deslocamentos para poder morar. Então, na hora que a gente reduz as células, Sim. só que com qualidade, você há de convir que na hora que eu tenho mesmo um apartamento de 25 metros, aquilo vai estar relacionado com o tempo que a pessoa passa nesse espaço. Dentro do espaço. Dentro do espaço, né? Ou seja, está relacionado com as características de vida individuais. E aí, a gente começou a perceber que tem, vou dizer, gorduras que a gente pode compartilhar. Tem espaços que eu não uso o dia todo. Isso eu associo muito a uma planta fabril. Se eu tenho uma fábrica que eu só uso uma parte dela, mas eu pago o custo dela o tempo inteiro. Perfeito. No apartamento é a mesma coisa. Se eu vou usar a minha lavanderia, que eu moro só, uma vez na semana, por que é que eu vou ter 1,5 metro quadrado pagando não sei quanto o valor? Pagando 15 mil reais o metro Se quadrado. essa área, eu 20. posso colocar numa área que, inclusive, promove as conexões. Socialização. Exato, Ou foi o seja, que se transformou. É por isso que esse tipo de prédio é quase que obrigatório ele ter uma lavanderia coletiva, é isso? Sem dúvida. É onde a gente leva eficiência, leva essas conexões, qualidade de vida. Porque você acaba interagindo com outras pessoas. Pode ser encontros, né? De repente, dali sai um casamento que vai para um apartamento um pouco maior. Eu tenho visto também que, assim, vamos falar então do lazer desses empreendimentos agora. Esse lazer, ele tem vários equipamentos, né, dentro dessa perspectiva, né? Vamos lá, vamos citar aí alguns desses equipamentos que normalmente a gente encontra. Cara, o grande mudança foi o coworking. Coworking. E aí vou fazer de novo uma associação. Nesses apartamentos de 60 metros quadrados, você fazia um gabinete, que às vezes tinha 4 metros quadrados. Cara, você passar o dia trabalhando num espaço fechado de 4 metros quadrados, ou você tomou Rivotril, ou daqui a um dia você vai ser internado. É uma cabine, entendeu? É praticamente uma cabine. Aí, de novo... Sem janela. Sem janela. Aí, de novo, a sociedade, a arquitetura, começa a procurar uma solução para isso. Qual foi a solução? O coworking. Ou seja, um grande espaço coletivo, que os custos desse espaço são divididos de forma compartilhada. Sim. Isso tem um quê de também ambiental, né, de conservação de energia. É engraçado, cara, porque quando a gente fala de arquitetura, a gente você sabe, é uma grande sopa ali que a gente vai botando vários temperos para chegar num bom resultado, né? num bom resultado. E aí é por isso que começa a surgir esses espaços de uso coletivo, onde você divide custo e usa de forma... Então, o princípio vamos tirar certos espaços. Eu posso até ter ainda essa função lá dentro. Sim. Mas eu vou deixar que o prédio, o condomínio, ele tenha um espaço mais qualificado para você também exercitar essa função, mas só que de forma coletiva. Exatamente. Então, vamos lá. Você, por exemplo, você pode lavar, então, suas roupas num espaço coletivo.
Posso trabalhar Você no pode espaço coletivo. trabalhar nesse espaço coletivo, Posso ter um armário. Inclusive receber pessoas de fora. Sim, aí é Né? uma coisa que já é tradicional, mas aí, É. por exemplo, nos projetos que a gente tem desenvolvido, Sim. a gente também trouxe uma outra característica. Qual? Por exemplo, quem é que aproveitava a coberta do prédio? Coberta. Uhum. Aí surgiu o rooftop. Rooftop. Né, como uma grande área de contemplação da cidade, contemplação da paisagem, ou seja, Inspirar, né? a gente se apropriar do valor que tem morar naquele local, entendeu? E disponibilizar isso para o morador. Porque numa situação tradicional, só quem ia ter aquilo é quem morava na cobertura. Da cobertura. Tu tá entendendo, Paulo? Então, a gente começou a transformar e dar mais acesso ao que é de valor às pessoas, trazendo um apartamento num custo mais baixo. Você concorda? Quando a gente começou a trabalhar, era menos de 300 mil as primeiras unidades que foram disponibilizadas. É preço de Minha Casa Minha Vida, cara. Só que morando na Aldeota, na Vicente Leite. Então quer dizer que as pessoas... Por exemplo, é verdade que uma das pré-condições para esses condomínios, para essas edificações, elas surgirem, é estarem muito bem localizadas? Existe uma demanda em relação a isso? É o ponto principal. Tem que ter localização. Tem que ter localização, premium. Senão, o valor associado a esse imóvel, ele não vai ser bem recebido. Porque ele não vai ser capturado, vamos chamar assim. Se não tivesse uma contrapartida, né? Tá bom, eu vou morar num espaço menor, mas vou morar aqui. Isso. É mais ou menos isso? Isso. É uma troca. Tipo assim, vamos lá. Eu vou pagar para morar nesse espaço menor, só que eu vou ter no entorno espaços de lazer, coletivo, vou ter mais equipamentos, saúde, educação, essa convivência. A gente pode, então, até dar uma fechada assim. Cara, o estúdio, o compacto, ele funciona bem em centros urbanos. Né? Centros urbanos. Em centralidades, exatamente. Porque vai fazer com que a pessoa não se desloque, use o transporte público. O Uber é um transporte público. Não deixa perfeito? Ou seja, é mais uma mudança que chegou no mesmo time ali. Na verdade, acho que a oferta desse tipo de transporte acelerou esse processo que a gente está vivendo, de dizer assim, que de uma hora para outra foi o boom. A gente pode até associar assim, aos males que vieram, tipo a pandemia. A pandemia acho que deixou isso também muito mais evidente, da necessidade que a gente tem de conforto do espaço, que é muito do que a gente vem trabalhando. E o acesso, e estar em espaços de lazer aberto. A gente observa, por exemplo, até os shoppings estão mudando. Sim. Entendeu? Que mudanças você vê aí nos shoppings? O surgimento de vários shoppings abertos, valorizando essa conexão com a cidade. Que antigamente o shopping se voltava completamente para Exato. dentro, né? Ele não se relacionava com Exato. Não conversava, né? Exato. Vão continuar existindo esses grandes equipamentos, que são grandes centralidades, que impulsionam, inclusive, o crescimento e o desenvolvimento de regiões da cidade, mas, em contrapartida, há uma outra gama de serviços, de restaurantes e tal, que não se encaixa nesse modelo tradicional de shopping, que, de certa forma, vem se transformando também. Por exemplo, se você olha para o Iguatemi e para o Rio Mar, começaram a existir alas exclusivas de restaurantes premium. Sim, é verdade. Entendeu? Só que, ao mesmo tempo, os shoppings... como se fossem pequenos bairros, né? Isso. E também eu tenho visto nos shoppings, o nosso tema não é esse, mas já que você tocou no assunto... Mas é a cidade, né? Vida, né? É dos serviços, né? Daquelas ilhas de serviço. Não são mais ilhas, não. São setores mesmo de serviço, andares de serviços, né? Aí é na hora que a gente olha assim... É semelhante ao que acontece no centro da cidade. A especialização, né? Como a gente observa na Vajota... E aí a gente pode dizer, cara, hoje a Vajota é uma região da cidade assim, muito preparada para esse tipo de moradia. Existem situações ali que facilitam ou dificultam, né? Mas está junto da beira-mar, tem uma rede de serviço muito forte, né? Então vamos lá. Você falou que localização é um fator determinante para o sucesso de um empreendimento desse, né? Ainda voltando para a área de lazer,
Esses rooftops, o que que se coloca nesses rooftops aí para que eles sejam realmente espaços qualificados? Eu diria que é a sala do apartamento de 200 metros Pronto, quadrados. pronto. Era nisso aí que eu queria que você chegasse. Aí, cara, vai do estilo de vida, do que a pessoa espera. Eu moro num apartamento de 25, mas eu tenho uma sala para receber meus amigos de 80 metros. 80 metros. Entendeu? Porque é o lounge, né? É um Aquele lounge, que eu posso o gourmet, reservar. né? A história da mudança do comportamento, do que a pessoa quer. Experiência. Aí a arquitetura começou a responder como proporcionar essas experiências às pessoas também no lugar de morar. Entendeu? Entendi. Então, olha só, você está falando dessa questão da gente receber essas pessoas lá, né? E nós falamos também sobre localização. Isso. E quando a gente fala de localização premium, nós estamos necessariamente associando isso a bairros de alto padrão, bairros enfim, com renda per capita alta e tudo? Não, de forma não alguma, necessariamente. Paulo. E aí é na hora que faz parte a gente olhar para a cidade e enxergar onde tem espaço, tá? Todo mundo ouve falar do kitnet. Isso. Certo? Kitnet era um compacto, era um estúdio? Compacto, era um estúdio. Só que ele, muitas vezes, ele não era tratado da forma como a gente está tratando. Não tinha qualificação. E aí, cara, o mais interessante é isso. Eu posso dizer que a gente começou as primeiras experiências nesses bairros que não são os premium, né? Ah, é? Quer dizer que você pode ter localização premium num bairro que não necessariamente é premium. Ele não vai ter o mesmo valor de venda de Fortaleza da Aldeota. Então, o que caracteriza essa localização Mas a gente tem outros bairros premiums, por exemplo. Pronto, vamos lá. Ou centralidade. De forma estratificada, né? De centralidade. O Montese é uma região. Montese é verdade. O entorno do centro, ali próximo. Nós estamos falando aqui, você que não é de Fortaleza, de bairros que são chamados periféricos, mas sem nenhum valor pejorativo aqui, mas assim, eles estão no entorno do centro da cidade e não são bairros, né, de alto poder aquisitivo, digamos assim, né? Mas tem centralidades. E que a gente tem espaço para atender essas pessoas. Pronto. Produzir habitação de qualidade o Benfica, e gerar por exemplo, negócio, ali sem dúvida. Benfica é outro exemplo, né? Benfica, acho que é José Bonifácio. O José Bonifácio, que é ao lado do bairro de Fátima ali. Exato. Aquela região, ela... Parangaba. Com certeza. Onde você pega... São exemplos de centralidades que cabem esse tipo de produto. Casos clássicos que a gente trabalha. Antônio Bezerra. Por quê? Por conta do terminal do Antônio Bezerra. Outra coisa. É bom que eles estejam excelente. É tanto que conectados, né? Exato. É tanto que esses terrenos no entorno de terminais de transporte, de shopping center, de grandes hospitais, eles são aptos a receber esse tipo de equipamento. Então, precisa ter também uma demanda, não é isso? Ou seja, os equipamentos do entorno, eles precisam ser geradores, né, de demanda habitacional, não é isso? Que tipo de equipamentos são esses? Você já falou de hospitais. Eu diria hospitais, terminais de transporte, por exemplo, grandes centros administrativos. Pronto. O Cambeba é um exemplo disso. O fórum. A região da Messejana, ali no centro da Messejana. Sim. Devido ao fluxo de pessoas, a quantidade de negócio que acontece ali, também... É um polo agregador, um polo imantador? É um polo. Tudo vai depender... Por isso que você cita o Benfica. O campus da Universidade Federal e do IFCE ali, eles demandam uma quantidade gigantesca de habitação. Agora, antes da gente começar esse episódio aqui, a gravação desse episódio, uma senhora de Recife, o filho passou no IFCE, e ela está vindo morar com o filho aqui em Fortaleza e estava procurando um apartamento ali no Benfica. E né? Essas pessoas procuram... Os corretores estão assistindo aí, quem quiser eu passo o telefone dela. Paulo, eu acho que faz parte do nosso trabalho olhar para a demanda, sabe? Sim. Muitas vezes, só que na hora que a gente olha para a demanda, a gente consegue projetar lá na frente. Certo. Para chegar nesse ponto, a gente começou a utilizar pesquisa, dados... Né, reconhecer o que vem acontecendo na cidade e até tentar ajudar, no caso de Fortaleza, né, nas mudanças de legislação que são essenciais para que as coisas aconteçam. É importante deixar assim, claro que isso que a gente está vivendo hoje é fruto de um olhar positivo que houve do município
ali na época de 2017, na gestão da Águida, de enxergar que isso era uma grande oportunidade para Fortaleza. Por quê? Na hora que a gente começou a projetar os compactos, eles se inseriram exatamente em imóveis, em vazios urbanos, que não cabem dentro do modelo tradicional de incorporação, mas que tinha muita gente querendo morar ali. Sim. E como é que a gente viabiliza? Colocando mais unidades nesse local, porque isso vai gerar ali um payback, vai gerar uma valorização que banque o terreno, porque o terreno é maior. Sim. Só que a gente vai atender a uma fatia da população que não estava sendo atendida, que tem a demanda para lá, que eu não concorro, inclusive, com o outro modelo de incorporação. Então, é um trabalho complementar. Na prática, eu enxergo, por isso que quando você me pergunta se isso vai continuar crescendo, eu entendo que vai. Porque a população é irreversível. Eu entendo a população de Fortaleza, embora nos últimos censos tenham demonstrado um decréscimo, na prática é uma fuga para a cidade do entorno em busca exatamente da habitação. O domicílio deixou de ser em Fortaleza, mas as pessoas continuam trabalhando e usando esses equipamentos de saúde, de lazer em Fortaleza. Então tem um movimento pendular. Só que na hora que eu consigo viabilizar... Que ela continue. Que ela continue aqui, entendeu? Eu entendo que isso também é uma política pública. Sem dúvida, sem sombra de dúvida. Por isso que a gente sempre fez uma crítica muito forte à figura da fração do lote, que é um negócio que é um artifício da lei que reduz a possibilidade que mais pessoas morem num determinado local. Isso fazia sentido para Fortaleza quando a gente não tinha infraestrutura de esgoto, de transporte, de água, energia, coleta seletiva de lixo. Na hora que isso começa a se expandir, por que é que eu vou manter essas barreiras? Na hora que eu manter essa barreira, eu vou afastando a população da cidade. Para quem não está entendendo aí, essa questão da fração do lote, que é uma questão técnica, mas basicamente é o seguinte: existia um mapeamento na cidade aí, né, Gustavo, do plano diretor, que em determinadas regiões, naquele espaço ali, só pode ter um número máximo de unidades. Não interessa se essa unidade tinha 50 metros quadrados ou se ela tinha 200 metros quadrados. Exatamente. Aí, quer dizer, não fazia muito sentido, né, isso aí. Quando, na verdade, a gente sabe que, do ponto de vista urbanístico, o melhor é o adensamento. Isso. Né? Quanto mais pessoas morando nessa região infraestruturada, eles vão contribuir para a vivacidade da cidade. Regiões infraestruturadas, como diz o Gustavo, né? Que ela já tem esgoto, ela já tem sistema, enfim, público de transporte, já tem tudo isso. Né? Isso é um componente relevante para a economia da cidade. Mais pessoas morando ali, mais negócios vão existir, mais relações de troca, de comércio vão existir. Então, o cenário de Fortaleza dos anos 80 para cá mudou. Como mudou em várias outras cidades do país, né? Com o advento aí dessa melhoria de infraestrutura, e vai mudar ainda mais, sabe, Paulo? Porque a partir de 2021, salvo engano, houve uma lei federal que estabelece o Plano Nacional de Saneamento Público. Cara, você vê como a arquitetura é um negócio tão abrangente. Na hora que isso acontece, começam a surgir as parcerias público-privadas para fomentar as redes de infraestrutura, principalmente de água e esgoto e coleta seletiva de lixo. Coleta de lixo, nem seletiva, porque às vezes não acontece. Na hora que isso começa a existir, a cidade ela começa a ter mais condições de absorver mais pessoas. E aí a gente começa a ter mais possibilidade de ter habitação de todos os portes, mas principalmente desse porte. De edificações de pequeno porte, compacta, estúdio, enfim, como for classificado na região. Porque eu vou ter capacidade de ter mais pessoas morando ali. E isso vai trazer qualidade de vida para as pessoas, reduzir problemas de saúde, reduzir poluição. Então, eu sou um apaixonado pelo resultado de tudo isso, sabe? Não tem dúvida, porque está tudo intrincado, né? Está tudo interrelacionado, né? A arquitetura... assim, ela não é uma ciência técnica, ela é acima de tudo humana, né?
Porque a gente lida, obviamente, com questões técnicas, construtivas e tudo, mas é o ser humano no centro da nossa atenção, Isso. né? Como A arquitetos. prioridade da gente é abrigar, gerar espaço de trabalho Confortáveis, né? exato. Qualificados, né? É isso. É lindo, é lindo. Por isso que eu sou apaixonado também, eu sou arquiteto também, né? Do mesmo Pois modo que o então Gustavo. facilita aqui não- nosso eu entendimento, né? eu não tenho a competência do Gustavo, mas, É enfim. isso. Antes da gente entrar para conversar agora sobre as personas, quem são os moradores, os usuários desse tipo de equipamento, né? Desse tipo de habitação, vamos falar aqui só sobre uma última coisa, que é essa questão ambiental, de arquitetura realmente que busca essa qualidade ambiental dos espaços, né? Uma coisa que me preocupa é o seguinte, e aqui não é nenhuma crítica não, mas uma constatação, né? Que elas muitas vezes são feitas, essas unidades são feitas, nós estamos num clima num clima tropical, né, no clima tropical, mas nós temos aqui em Fortaleza, por exemplo, sei que em outras regiões não tem, mas nós temos a brisa, que é o Sim. nosso, é o que nos salva aqui, né, essa ventilação. Mas eu não vejo essa preocupação muito forte nas unidades preparadas para conseguirem ser utilizadas só com vento, só com a climatização natural. Essa climatização, ela necessariamente é artificial. Vou dar um exemplo. As portas, por exemplo, de acesso, o meu pai e minha mãe, eles têm uma unidade aqui que é um ponto de apoio, eles moram no Sim. interior. Uhum. E tem uma unidade aqui de 53 metros quadrados. Uhum. O papai pegou e mandou botar na porta de acesso dele Veneziano. uma porta de veneziana. Ah, fantástico, Paulo. Rapaz, resolveu, a unidade dele é voltada para norte, pega o vento todinho do corredor ali, pega o vento, entra no corredor de E acesso, sai pela varanda, né? entra quando eu chego lá, tá as venezianazinhas todas abertas e eles lá com a porta fechada na sala e o vento lá correndo. Paulo, Mas não tem essa preocupação. eu... Como é que você conversa com os incorporadores sobre isso? É uma pergunta muito boa. É um grande... Na Hoje prática... eu botei no enrascado, não? Não, a gente enxerga o motivo disso, tá? Uhum. Assim, claro que quando a gente está projetando, a primeira coisa que a gente faz é estudar a localização, estudar a insolação. Na XP, a gente trabalha muito com simulação exatamente para, de novo, capturar esses ativos Sim. da região, por exemplo, a ventilação, entendeu? Uhum. É algo que a gente trabalha nos projetos que a gente desenvolve, né? Por isso, é tão importante a gente escutar a nossa cultura. Todo cearense, todo fortalezense gosta de uma varandinha, nem que ela seja pequenininha, mas é aquele negócio do cara sair, botar ali a cabeça de fora, dar uma arejada, Sim. entendeu? Então, isso vai depender de cada projeto, concorda? Sim. E aí é onde eu diria, na hora que a gente está projetando, a gente tem que tomar algumas decisões, algumas escolhas. Certo. A gente não sabe quem vai morar lá. Uhum. Mas eu penso que a gente tem que dar elementos que possam ser customizados. Certo. Por exemplo, o caso do seu pai. A gente tem que trabalhar o projeto da arquitetura de uma forma que eu tenha uma boa orientação. Se ele vai poder botar a porta de veneziana, que tem outro que prefere o ar-condicionado, mas eu trago os elementos que sirva para os dois. Sim. A gente, então, pensa nessa perspectiva de tentar atender o maior público possível, aumentar a faixa, né? Exato, dando de condições para as pessoas. E aí cada um vai customizar dentro da sua realidade. Por exemplo, tem unidade que tem apartamento projetado por nós, que já foi entregue, aqui próximo, inclusive, que eu tenho a felicidade de ter um amigo arquiteto que mora lá. Nossa, é uma grande fonte. E uma das maiores felicidades foi quando ele chegou para mim, pô, cara, ficou muito ventilado, olha tal, aí, que legal. entendeu? Veja só, e era uma coluna... Mas ele mora num apartamento um pouquinho maior. É um apartamento de 2 quartos. 2 quartos. 50 pronto. metros quadrados. Pronto. Mas é uma coluna que, tradicionalmente, as pessoas viram um pouco a cara. É o Sudeste. Só que ele, Sudeste como é melhor. Mas você sabe que... Aí, vamos lá. Para nós, arquitetos, a gente enxerga dessa forma. Mas
assim, o leigo, muitas vezes, ele procura o nascente. Nascente, o leste. Exato. Nosso vento aqui em Fortaleza não é nascente, gente, Não é, é sudeste, com alguma variação para o norte em determinadas épocas e horários, né? E horários, É legal entender isso, né? Por volta de meio-dia, a gente tem uma brisa vindo do Mucuripe para o interior da cidade. Mas o resto do dia inteiro é física. Vem tudo dos ventos alisos. Alisos, isso. Entendeu? Então, eu acho que essa preocupação ela está muito associada ao projeto. Realmente, o incorporador... Mas eu acho que tem diferenças, sabe, Paulo? Tem gente que... Eu trabalho com pessoas que focam muito em quem vai morar naquele apartamento. Vou chamar de casa, entendeu? Eu tenho essa felicidade. Acho que é por isso um grande sucesso que a gente obteve aí no JotSmart. Esse cuidado, né, de olhar quem vai morar lá. Eu me deparo muitas vezes em reunião e o cara está preocupado com a privacidade do vizinho. Não posso fazer desse jeito porque o fulano vai olhar o outro. Então, assim, as pessoas estão preocupadas. Não é só conta, né? De jeito nenhum. Não pode ser só conta. De jeito nenhum. Eu vou lhe dizer aqui, eu vou me permitir aqui um abuso, sabe? Que é o seguinte, eu vou projetar agora aqui. Perfeito. Eu vou dizer para mim o que seria a solução ideal, tá? Que era a mais flexível possível. Eu não sei se você aí, que está nos assistindo, nos ouvindo, né, vai conseguir alcançar. Mas eu imagino que nesse quesito da sala e varanda, você tocou num ponto muito importante, é cultural nosso, a varandinha, essa coisa de respirar, de chegar, de ter essa sensação que você está aqui se comunicando com o fora, né? E nessa situação, eu imagino que uma solução ideal seria a seguinte, a sala integrada com a varanda, mas o guarda-corpo totalmente de vidro, um guarda-corpo totalmente de vidro, e acima desse guarda-corpo de vidro, uma cortina de vidro, que me permita eu abrir ela totalmente e fechar totalmente na hora que eu quisesse. Eu sei que existem restrições. Eu vou aproveitar a sua fala. Ela é extremamente pertinente. E eu ainda faria só o seguinte, no trechozinho da varanda eu colocava um outro pisozinho diferente, só para dar aquela bossa e dar um pouquinho aquela sensação de que eu estou ali com uma paredezinha vertical ajardinada, com um verdezinho, enfim. Mas vamos lá. Essa é a minha contribuição para a arquitetura. Paulo, essa é uma solução que a gente busca e até a gente encontrou. A gente submeteu à prefeitura um esclarecimento sobre o uso do fechamento da varanda com elementos de segurança. A gente pode classificar dessa forma. Sim, as cortinas, a gente chama de cortina de vidro. A gente pode chamar. E a gente teve uma resposta positiva. No entanto, as pessoas enxergam de forma diferente. E tem gente hoje ainda que acredita que eu tenho sempre que separar a sala da varanda. Meu Deus do céu. Cara, isso dói. Dói, lógico que dói. Porque aí você fica com uma sala reduzida e uma varanda diminuta. Exatamente. E não integra. Quando na prática a legislação permite. Sim. Só que a gente está submetido à avaliação de pessoas que pensam diferente e que têm a caneta. Então, eu até aproveito, eu acho espetacular. Vou chamar alguém da prefeitura aqui para justificar. Eu acho que seria muito salutar rever essa perspectiva. Levantar esse debate, né? Esse debate. E uma coisa que caracteriza também os projetos de vocês, que eu queria que você explicasse, é que você não tem laje técnica no apartamento, né? Não. Como é que é isso aí? Tem alguns aspectos que são importantes, né? Tá. O primeiro... Presta atenção nisso aí, gente, porque é muito importante na hora que você for avaliar eventualmente a compra de um apartamento compacto, onde cada metro quadrado é valioso, né? Se ele tem ou não tem laje técnica individualizada, né? No caso. Como é que é isso? Paulo, isso aí na prática, quando a gente está fazendo um projeto, a gente se coloca na posição de quem vai morar. Sim. A gente tem uma brincadeira que diz assim, eu moro primeiro que todo mundo nesse apartamento. E a gente começou a olhar de novo aquilo que a gente diz, as gorduras, os excessos. Os excessos. Vamos chamar os excessos. Na hora que eu tenho um ar-condicionado, uma máquina de ar-condicionado na varanda, era a solução que a gente tinha disponível naquele momento, por uma série de fatores que é admissível, perfeito? Só que ele traz desconforto acústico, desconforto térmico.
ele inviabiliza o uso da varanda. Então, na hora que a gente olhou para isso, a gente disse, cara, isso aqui a gente pode fazer melhor. E aí a gente começa a buscar a solução de outras coisas que não tem nada a ver com a arquitetura. A gente, por exemplo, desse tipo, né? Aí o que é que a gente pensou? Normalmente eu tenho uma fachada poente, né? Uma fachada ali que é o oposto do sul, edifício. Exato. O sul, né? Então, a gente começou a aproveitar espaços de uso comum, só que eles podem ser... Você diz no pavimento, no né? pavimento. Em cada pavimento. Exato. A gente enxergou a oportunidade de desonerar, na prática, retirar esse espaço de dentro do apartamento e colocar num espaço de uso comum, porque se ele tivesse na varanda, ele ia contar... A máquina, né? Se a máquina tivesse... se a máquina tivesse para a varanda, ele ia viabilizar a varanda. Aquele espaço e aquela exato, aquele espaço você não usa. Mas ele ia contar para o que a prefeitura exige para permitir a construção. E ia contar nisso aqui também, né? Não, aí é o resultado, entendeu? Aí ele... Imagine que no menor unidade que a gente tem, a varanda tem no mínimo de 5 a 6 metros quadrados. Multiplique pelo valor e você vai ter um espaço que você não consegue usar. É verdade. Então, a sacada foi de levar isso para uma outra sacada que não interfere dentro do apartamento, que aí eu tenho um distanciamento, eu vou gerar conforto térmico, conforto acústico, vou otimizar o espaço, porque eu não vou poder... Eu não preciso dos 5 metros, eu preciso ali de 1,5, talvez... Eu coloco isso num ambiente separado do apartamento, de controle do morador. E aí depois entrou outra coisa, cara. Infelizmente, a gente, vez por outra, vê pessoas que morrem fruto de intoxicação por gás. Nossa. Entendeu? E a gente, como na XP a gente trabalha de forma multidisciplinar... É XP o nome da sua empresa, né? É XP Brasil. XP Brasil. A gente percebeu que a gente poderia trazer mais um benefício. A gente começou a levar o aquecedor de passagem também para a laje técnica. Sério? Também para a laje técnica. Gente, isso para mim é novidade, sabia? E é muito interessante isso aí. Isso. É um ambiente aberto, ventilado, que eu não vou correr mais o risco de ter intoxicação por vazamento do gás ali. de gás. Entendeu? Caraca, eu não sabia que vocês estavam fazendo isso, não. Isso é muito bom. Pois é. Então, quer dizer, você tira o aquecedor de passagem de dentro, que é um trambolho ali, que Isso. embaixo você não põe nada, em cima você não põe nada. Exemplo, hoje é onde a gente tem trabalhado, praticamente a cidade está toda já com oferta de gás natural. Sim. Então, a gente começou a também trabalhar com a rede de gás natural. Isso exige um espaço menor, inclusive, para o condomínio. Lá ou seja, embaixo, lá né? embaixo. Esse gás vai tambores. canalizado. E aí, cara, a gente tirou tudo de dentro do apartamento. Muitas vezes, quando a gente tem esse estúdio, a gente pode ofertar, inclusive, o aquecimento com esse aquecedor de passagem. E o próximo passo, que a gente tem discutido, mas tem que provar, muitas vezes a gente tem que provar um negócio... A gente está pensando em como a gente pode transformar esse aquecimento numa coisa coletiva e que isso possa ser rateado. A gente está olhando, por exemplo, para os medidores digitais, que a gente pode medir tanto energia quanto água. Tem uma entrada central, mas eu tenho um medidor digital que alimenta instantaneamente uma central e o cara paga o que ele usa. Certo. Tu imagina agora todo mundo num prédio poder comprar energia de uma usina solar, de uma usina eólica. Isso é fantástico. Entendeu? São passos que a gente imagina que a gente pode trazer, né? Mas a gente precisa discutir ainda um pouco, mas eu vejo muita possibilidade de enriquecer esse trabalho que a gente vem fazendo com isso. Antes da gente... De novo, desculpa, de novo, pensar o macro no micro, e eles se alimentam, né? Ou seja, tentar viabilizar uma economia de escala, uma economia circular para a habitação e para outras atividades. Tentar usar, show de bola. Tentar usar aqui agora esse restinho que nós temos aqui de 10 minutos no máximo, para a gente conversar sobre quem é o morador, o usuário, quem são as personas. Quando você projeta um empreendimento desse, você está pensando em quem? Você está pensando, por exemplo, o morador, ele tem demandas próprias, né? Tem demandas específicas. Aí tem um outro público desse empreendimento. Qual é o outro público desse empreendimento? Tem principalmente o investidor. O investidor,
que está pensando já em liquidez. Exato. Mas quando ele pensa em liquidez, Renda, ele né, pensa ali. em renda, né? Mas alguém vai ter que pagar para ele para morar lá. Isso. E aí, quando você projeta, você enxerga que existem demandas específicas do morador permanente e daquele morador flutuante ou daquela certeza. pessoa que está ali só passando. Com certeza. E você enxerga conflitos também de interesse? Paulo, Não? não enxergo dessa Estou perguntando forma. isso, sabe por quê? Porque eu vi lá fora algumas soluções do tipo 2 áreas comuns, onde uma área comum ela era aberta a todos, mas uma outra área comum só para os residentes. Você gerou um negócio. Eu enxergo isso como um outro negócio, que é uma percepção que a gente tem que pode ser melhor explorada, Certo. que é o uso misto. Uso misto. Entendeu? Eu adoro essa ideia do uso Eu misto. posso transformar isso num outro negócio. De ter, por exemplo, o coworking que atende o passante. Sim. E ter outra área reservada pro. Eu acho que isso aí vai depender da região, do modelo de negócio individual. Sim. Mas eu vejo excelentes possibilidades da gente trabalhar dessa forma. Você perguntou de persona. E aí, volta ao ponto que a gente abordou. A gente precisa trabalhar de uma forma que atenda ao maior parcela da população, que atenda ao jovem, ao idoso, à criança, ao quem tem família, quem é separado, quem está passando 3 dias ou quem está passando a vida inteira naquele espaço, tá? Então, o que é que a gente faz? A gente realmente trabalha, por exemplo, as áreas comuns, pensando na acessibilidade universal. É uma premissa de todos os projetos, tá? Outra premissa, tirar o muro, oferecer o jardim do nosso prédio para a cidade. Certo? Isso a gente começa a criar uma cultura de pertencimento, de aproveitar a cidade. Se eu, prioritariamente, me interesso por uma região valorizada, N motivos, eu tenho que dar minha contribuição. Certo. Então, é esse um dos outros princípios que a gente vem. Mas, voltando de forma mais específica à persona, o que é que a gente tem trabalhado? Com situações de customização. Por exemplo... Interessante. Dependendo da região da cidade, a gente nota que ali tem um perfil maior para idoso, tem uma população idosa. E aí isso vem dos dados, de pesquisa e tal. Lógico. Né? De uma conversa com quem com o mercado, com quem agencia, com quem faz essa intermediação. São todos componentes essenciais ao processo. Sim. Se tem determinadas áreas da região, a gente vai entender qual é o público e, em cima disso, a gente vai trabalhar. Por exemplo, aqui perto do Sistema Verde Smart, é uma região da cidade que tem família já de longa data e tal. Então, a gente trabalhou, por exemplo, um produto de 2 quartos. Certo. Que vai atender uma gama da população que é diferente do que a gente está trabalhando. Mais estáveis, exato. Né? Assim, que não estão... Não é de passagem, não é uma passagem. Que ainda... É permanente. Exato. Mais estabilizada. Aí, só que o bacana aqui foi o seguinte, a gente projetou um apartamento de 2 quartos que está adaptado ao idoso, que pode ser adaptado ao idoso, ou qualquer pessoa com dificuldade de locomoção, ou até mesmo uma pessoa que precisa cuidados médicos permanentes, que não é necessariamente o idoso. Você já vai ter banheiros com portas maiores, soluções, né, de adaptação daquela unidade para qualquer pessoa. No final das contas é isso. Eu acho que essa relação comportamental, isso é um resultado que a arquitetura ela não tem muito como intervir. O que a gente pode fazer é dotar o espaço de conforto para que essas diferenças elas não se acirrem. Por isso que eu falei da bolha, entendeu? Então, trabalhar espaços confortáveis, abertos, com verde, com paisagismo, que possibilitem, né, a pessoa a ter, inclusive, uma apropriação dessa saúde mental do espaço. Por isso que a gente fala do jardim, da acessibilidade, tá entendendo? De viver a cidade. Ir pro rooftop, cara, ter essa vista da cidade, enxergar onde você tá, eu acho que é muito bacana, muito importante e é muito relevante para isso que a gente está vivenciando. Tendências de... Você acha que tem aí alguma coisa que está se configurando como tendências de futuro para essa
que você possa compartilhar aqui com a gente, né? Diga o milagre e não diga quem é o santo. Não, Então diga o santo e não diga o milagre. Paulo, não tem segredo, né? É o que a gente tá... Sim. Aí vamos lá. A gente vem aí de praticamente 15 anos estudando especificamente esse segmento, esse né? segmento. Por exemplo, você vai lembrar do Urbano 1060, sim, que falando de... Aí vamos lá, falando de conforto, ventilação cruzada. Lá a gente resolveu fazendo um loft com pé direito duplo, que a pessoa... né? Em cima não tem corredor, então eu tenho privacidade, eu posso botar uma janela para trás. Assim, eu acho que a gente vai ter diversificação, vamos passar por algumas especializações, dependendo da região da cidade, da microeconomia ali envolvida. Você falou de universidade, né? Eu acredito que a gente vai ter um incremento maior ainda desse público. Algo que eu acho que tem muito espaço para se trabalhar. Você citou o bairro do Benfica, o bairro de Fátima. Tem componentes importantes chegando na cidade. A vinda do ITA é uma universidade de porte nacional. Então, nessa hora, a gente vai ter mais pessoas de outros lugares, provavelmente, morando aqui. Então, acho que eu enxergo isso como uma oportunidade. Né? E de novo... entender o bairro, cara, entender o que acontece ali na região, levar esse modelo, vamos lá, fazer a roupa de acordo com quem vai usar. Sim. Esse modelo de compacto pode ser desenvolvido na Messejana de acordo com a realidade do local, entendeu? Quer Acho dizer, que a minha vontade... de um produto elitizado, não, de forma alguma. Ele pode ser adequado. Lhe falo com muito, assim... Eu tenho um grande orgulho de trabalhar com isso. Sim. E de ter participado dessa mudança. Eu acredito que a gente pode dizer isso. Né? Na hora que, de alguma forma, a gente conseguiu sensibilizar o poder público, de mostrar que isso era uma grande oportunidade. Você teve uma participação aí direta, né? Exato. Em 2017, o processo de renovação da lei de uso e ocupação do solo estava em andamento. E a gente teve uma oportunidade de levar alguns pontos que foram bem vistos, foram aceitos. O resultado é isso, né? Assim, acho que depois de um tempo a gente começa a observar o que houve de bom. Pode ser que tenha acontecido melhorias, a gente sabe que a gente está sempre aprendendo, mas eu acho, Paulo, que a figura do compacto, ele tem uma grande capacidade de diversificar e oferecer habitação para a população de Fortaleza. Ele democratiza, né? Exatamente. Ele quer queira, quer não. Isso. Ele acaba, de alguma forma, sendo um contrapeso aí para gentrificação, aquela coisa, né? Se a gente olhar de uma forma mais ampla, ele é o oposto dos grandes conjuntos habitacionais. Sim. A gente pode dizer que é um microconjunto. Tá. Que ela, na verdade, é uma resposta... Sem expulsar as pessoas dos centros de forma alguma. Mais qualificados. De forma alguma. É uma forma de pegar terrenos, pegar parcelas da cidade que não têm a capacidade de um grande empreendimento de 2.000, 3.000 unidades, mas se eu tenho vários terrenos, vamos citar o centro, se eu tenho vários terrenos ali no entorno do centro, de 1.000, 2.000 metros, que não se encaixam nesse modelo tradicional de, para fazer 300 unidades, eu preciso de um terreno de 5.000 metros, mas aqueles 1.000 metros ele tem a mesma capacidade, se duvidar, mais capacidade de infraestrutura do que um bairro afastado que vai abrigar ali 300 famílias. Perfeito. Tá? Então, o nosso olhar hoje está nesse sentido, de diversificar cada vez mais, de mostrar que isso é uma grande oportunidade e pegar esses retalhos e dar valor. Na verdade, enxergar o valor, né? Transformar o valor que esses retalhos da cidade têm. Acho que foi isso que aconteceu. É uma reconfiguração urbanística aí muito, muito interessante, muito rica, né, para a cidade. De baixo impacto, do ponto de vista de investimento do poder público, sim, lógico. Só que de grande impacto para a sociedade. Não tenho nem dúvida. Gustavo, muitíssimo obrigado, cara. Adorei. Eu adoro quando eu trago arquitetos aqui, porque eu fico na Disney. Eu fico em casa, né? Cara, eu fico muito feliz também aí pelo convite, compartilhar isso.
fica à vontade para, às vezes, que você quiser convidar a gente. Vamos, com certeza, pode ficar certo. Nós vamos voltar a tratar desse assunto aqui. E é isso, esse é o nosso compromisso com você, né? De trazer sempre aí temas interessantes, temas que agreguem, né? E trazer especialistas, autoridades como o Gustavo aqui, que esteve conosco, tratando desse tema de uma forma tão brilhante, tão didática, inclusive. Esse é o Casa Concreta, esse é o lugar onde você concretiza o seu sonho de morar bem, de investir bem no mercado imobiliário. E nós voltamos no próximo episódio, na próxima semana, se Deus quiser.